Bom dia, gente, tudo bem? Vamos iniciar novamente mais uma videoaula aí para os alunos do quarto ano. Nossa aula passada a gente teve atividade de redação, falando sobre contos de fadas, né? Um gênero textual que integra a tipologia narrativa, né? Os tipos de texto narrativos. Por ser um gênero muito assim íntimo do universo infantil, eu acredito que todos gostaram aí de desenvolver a atividade, porque é uma coisa muito natural para o universo infantil, contato com os contos de fada. Eu postei no grupo da escola uma atividade que tinha esse texto aí, de um contista bem famoso, que é Luiz Fernando Veríssimo. Ele é apontado como um dos contistas mais, digamos assim, que tenha destaque no nosso país. E aí eu vou ler para vocês e depois a gente trabalha aí a nossa interpretação do conto. Então, Conto de Fada da Mulher Moderna é o nome deste conto. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa independente e cheia de autoestima, que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe, e poderemos casar e constituir lá feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. E então, naquela noite, enquanto ela saboreava pernas de rã à la Satouille, acompanhada de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Vamos para as nossas perguntas referente ao texto. O primeiro diz: cite elementos que o texto Conto de Fada da Mulher Moderna, que torna o texto Conto de Fada da Mulher Moderna um conto de fadas, né? Então, que elementos aí desse texto pode validar de forma verídica que se trata de um conto, né? A presença de elementos imaginários, né? A questão do tempo indefinido, que a gente começa com a história era uma vez, então o tempo é indefinido. A presença do espaço. Todos esses elementos podem ser citados por vocês para validar a questão de tornar o conto da mulher moderna um conto de fadas. Então podemos colocar aí, presença de tempo indefinido, presença de elementos imaginários, presença de espaço definido. Aconteceu na beira de um lago, então o espaço já chega e já define tranquilamente qual é. 2. Por que o conto apresentado não segue a estrutura de um conto tradicional? Porque no final da história, a princesa não beijou a rã e não transformou ela em seu príncipe encantado. Isso aí torna ele um conto diferente dos contos tradicionais. Você acha que os argumentos utilizados pelo príncipe convenceu a princesa? Com certeza não, né? Se fosse a Pro respondendo, que aí é uma resposta pessoal, eu ia dizer não. Tanto que a princesa, em vez de beijar a rã, fez foi comer ela. Isso não convenceu ela de forma nenhuma. Como a princesa era, né? Então diz lá no começo que ela era uma princesa cheia de autoestima. Aqui, vou marcar para vocês a resposta aí, Como era a princesa? Então aqui chega e diz assim, uma princesa independente, cheia de autoestima. Eram as características dessa princesa. Então aqui é a resposta que a gente vai escrever no 4. Independente, cheia de autoestima. Quinto,
Enquanto a princesa observava o lago do seu castelo, o que aconteceu, né? Uma rã pulou lá no colo dela, né? Com uma conversinha mole. Então bota aí, a rã pulou no colo dela. Qual foi a proposta que a rã fez a ela? A rã propôs que ela beijasse ela, desfizesse o encanto e fora disso eles ainda poderiam fazer uma família onde eles iam morar no castelo dela, onde a mãe dele vinha morar também, onde ela ia lavar roupa para ele, quer dizer, um leque de atividades que não convenceu a princesa. Sétimo, como foi a resposta da princesa baseado no texto justifique sua resposta? A princesa não quis saber da história de forma alguma e ainda de quebra partida ela ainda comeu, né, a rã e foi lá e disse, nem morta, ela não quis saber de jeito nenhum de ser a empregada praticamente desse príncipe encantado. Então, gente, vamos para a nossa atividade de hoje em português, vamos dar continuidade ao estudo dos pronomes, né? Hoje a gente vai aí trabalhar os pronomes demonstrativos. A gente já descobriu que pronomes são palavras que substituem os nomes, substituem os substantivos próprios. E aí a gente tem aí o leque do grupo dos pronomes e hoje a gente vai falar sobre os pronomes demonstrativos. Quando eu falo a palavra demonstrativo, eu já basicamente entendo que esse pronome é utilizado quando eu quero demonstrar, quando eu quero apresentar alguma coisa, não é isso? Então vamos aí. Ó. Os pronomes demonstrativos marcam a posição espacial de um elemento qualquer em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço, no tempo e no próprio discurso. Ele se apresenta na forma variável, que é de gênero e número, e não variável. Então, ele quis dizer aqui que ele marca a posição, quer dizer, o que acontece aqui? Acontece que quando eu uso um pronome demonstrativo, eu estou marcando uma posição. Quando eu digo assim, esta caneta é minha, eu estou marcando ali a posição do objeto. Que objeto é esse? A caneta. Né? Nessa frase, esta caneta é minha, eu utilizo dois tipos de pronome. O pronome demonstrativo, que é esta, eu estou apresentando esse objeto, esse substantivo, que é a caneta. E quando eu digo é minha, eu estou usando o pronome possessivo, porque eu estou dando a ideia de posse, de me pertencer. Deixa eu trazer para vocês alguns exemplos. Os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis, quer dizer, quando eu utilizo o gênero masculino e feminino, e também em número, quando eu uso singular e plural. Então, se eu estou falando de um único objeto, no caso caneta, caneta é uma palavra feminina, né? Então, eu tenho que usar, para concordar nesta frase, um pronome demonstrativo feminino. Se eu estou falando de caneta, uma só, eu tenho que colocar este pronome demonstrativo feminino no singular. Se eu estou falando de mais de uma, aí eu coloco o pronome demonstrativo no plural. Então percebam que os pronomes eles concordam em número, que é quando singular e plural com substantivo, ou em gênero, quando é masculino e feminino com substantivo. A frase que a Progil disse, esta caneta é minha, eu utilizei o pronome esta, vou marcar aqui para vocês. Eu utilizei o pronome esta por se tratar de uma palavra feminina, não é isso? Caneta é uma palavra feminina. E utilizei o esta por se tratar de uma única caneta, então singular. Então o pronome esta caneta está na concordância correta. Se eu fosse falar no plural, eu ia dizer estas canetas são minhas. Então eu já ia fazer a flexão, que era a mudança, do pronome demonstrativo. Se eu estou falando de uma palavra feminina, eu continuo utilizando o pronome feminino, mas aí eu já fiz a flexão do número. Eu agora estou falando de mais de um objeto, então eu tenho que falar de um pronome demonstrativo no plural. Isso acontece com os pronomes demonstrativos. Agora, existem alguns pronomes que são invariáveis. O que significa isso, Pro? Que eles não obedecem à flexão de gênero e de
número, você vai utilizar o mesmo, tanto quando está falando no plural como no singular, que é o caso desses pronomes aqui, ó. Esses são invariáveis. Isto, isto e aquilo. Vamos aí. As formas de primeira pessoa indicam a proximidade de quem fala ou descreve. Quando você utiliza os pronomes na primeira pessoa, você está falando de algum objeto, de algum substantivo que está próximo de você. Quando eu digo, esta mulher ao meu lado é minha esposa, então eu trago nessa frase um pronome demonstrativo, né, feminino, no singular, porque eu estou falando do substantivo mulher. Mas quando eu digo esta mulher está próximo de quem fala, né? Eu digo esta mulher ao meu lado é minha esposa, então está próximo da pessoa do discurso, a pessoa que está falando. Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa devem indicar também o tempo presente em relação a quem fala ou escreve. Aí aqui eu estou usando nestas primeiras horas. Estou muito entusiasmada com o novo emprego. Quando eu digo nestas, eu estou aqui concordando a palavra horas, que é feminina, com nestas. Então, eu estou concordando aqui com a palavra primeiras. Por isso que eu levei nesta para o plural. As formas de segunda pessoa indicam a proximidade das pessoas a quem se fala ou se escreve. Então, quando eu digo essa, que já é um pronome possessivo ou demonstrativo de segunda pessoa, então eu já estou falando aí, né, da proximidade da pessoa com quem se fala. Eu digo, essa blusa que tens na mão é sua? Estou fazendo uma pergunta aí. Então, eu utilizei aqui o pronome de segunda pessoa, que é essa, no singular, porque eu estou falando de um único objeto, que é a blusa, e no feminino, porque blusa é uma palavra no feminino. Os pronomes de terceira pessoa, quem são aí os pronomes de terceira pessoa? Lá no início a Pro mostrou para vocês, vamos lá revisar novamente. Os pronomes de primeira pessoa são este no masculino, esta, estas no feminino. De segunda pessoa, esses no masculino, essas no feminino. E de terceira pessoa, aqueles no masculino, aquela e aquelas no feminino. Então, os pronomes de terceira pessoa marcam a posição próxima da pessoa de quem se fala ou a posição distante de dois interlocutores. Então, aquela blusa que ele tem na mão é sua. Então, estou usando aqui um pronome de terceira pessoa, que é aquele, aqueles, aquela, aquelas. Então, aqui eu estou usando aquela, por se tratar de um substantivo no singular, e estou usando a forma feminina, porque blusa é uma palavra no feminino. Aquela blusa que ele tem na mão é sua? Em situações de fala direta, tanto ao vivo quanto por meio de correspondência, que é uma modalidade escrita da fala, são particularmente importantes o este ou esse. O primeiro localiza seres em relação ao emissor e o segundo em relação ao destinatário. Trocá-los pode causar ambiguidade. Então, existe aqui dois pronomes que na hora que eu escrevo alguma carta para alguém, que é a forma escrita, né, da fala, eu preciso ter cuidado. Quando eu quero falar de quem é o emissor, que é a pessoa que escreveu, então eu utilizo sempre o este. Quando eu quero falar da pessoa que vai receber, que é o destinatário, então eu utilizo esse. Exemplos. Dirijo-me a esta universidade com o objetivo de solicitar informações sobre o concurso do vestibular. Então, eu estou escrevendo uma carta para a universidade
Qual é o pronome que eu preciso utilizar aí? Eu preciso utilizar o esse, pois se trata da pessoa que está escrevendo, o emissor. O emissor utiliza, né? A pessoa que vai receber essa carta. Quem vai receber essa carta aí, quarto ano? É a faculdade. Então, quando eu vou me referir ao destinatário, que é a pessoa que vai receber, eu utilizo esse. Reafirmamos a posição desta universidade em participar no próximo encontro de jovens. Como a universidade está enviando uma mensagem para alguém, então a gente usa o este e seus derivados, que é desta, né? Que é derivado de este também. Este ano está sendo bom para nós. O pronome este refere-se ao presente. Esse ano que passou foi razoável. O pronome esse se refere a passado. Aquele ano foi terrível para todos. O pronome aquele está se referindo a um passado muito distante. O pronome demonstrativo pode ser variável e invariável. Os variáveis é este, esta, esse, essa, aquele e aquela. E os invariáveis é isto, isso e aquilo. Também aparece como pronome demonstrativo o os, o a e o as quando estiverem antecedendo o que e puderem ser substituídos por aqueles, aquelas ou aquilo. Exemplo, não ouvi o que disseste. Então, se eu puder trocar esse o por aquilo, eu vou dizer não ouvi aquilo que disseste. Então, esse o aqui é um pronome demonstrativo, que eu posso trocar o o por aquilo. Essa rua não é a que te indiquei. Aí esse a pode ser trocado por aquela. Então, esta rua não é aquela que te indiquei. Então, o a aqui não será um artigo e sim será um pronome demonstrativo, porque pode ser trocado por aquela. Para casa, quarto ano, a gente vai fazer a atividade aí na página 92 do livro de português. Vamos ficar por aqui até a nossa próxima videoaula.